A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos novamente reunidos em nosso lar ainda para a realização de mais um programa Culto do Evangelho no Lar, que eu sempre lembro que o objetivo deste programa é não só levar o Evangelho à luz do Espiritismo aos lares, como também incentivar as famílias à prática, à realização do culto uma vez por semana, porque essa é uma providência urgente, extremamente positiva. Então, aqueles que ainda não fazem, eu moro sozinho, não importa, né? Faz o culto normalmente, pode seguir esse modelo que nós usamos no programa, porque a única diferença para o modelo sugerido pela Federação Espírita Brasileira é que nós acrescentamos, porque é um programa de rádio, uma poesia no final. Mas fora isso, é realmente o modelo sugerido pela FEB. Portanto, vamos realizar o culto para que possamos ter Jesus não só no nosso lar, mas principalmente em nossos corações. E participam do programa nossa companheira Nili Lima de Menezes, que foi uma das pioneiras desse programa há 35 anos atrás, nossa companheira Jane Chantre e seu esposo João Carlos, que é o nosso técnico de som. Vamos ao início com a mensagem inicial. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem Nós e César. O versículo 17 do capítulo 12 do Evangelho de Marcos nos diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda-se, já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba.
Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Jesus, divino e amoroso Mestre, aqui estamos hoje tentando estudar o Evangelho e praticá-lo à medida do possível. É difícil, na época atual em que vivemos, distinguir as coisas de César das de Deus, mas aqui estamos para podermos entender realmente o que é de César e o que é de Deus. Então, que nesse momento, em nome de todo o bem, nós encerramos assim a nossa prece inicial. Que assim seja. Então, seguindo o que a página já predisse, a lição que nós vamos estudar neste programa é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amar ao próximo como a si mesmo. E a lição é Dai a César o que é de César. Vamos ver o que essa lição tem a ver com o título do capítulo, Amar ao próximo como a si mesmo, e o que tem Jesus a nos dizer sobre esse tema. Então, está baseado numa passagem da vida de Jesus que diz o seguinte: os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si, para enredá-lo com suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz, e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Então aqui a gente já começa a ver uma certa astúcia deles, né? Primeiro querendo lisonjear Jesus, né? Fazendo elogios, né? E depois fazendo uma daquelas perguntas que coloca Jesus numa, como a gente fala, numa sinuca, né? Ou seja, se ele dá uma determinada resposta, ele vai contra a lei dos homens, e se ele der a outra resposta, vai contra a lei de Deus, né? Para eles era um beco sem saída, mas Jesus tinha saída para tudo. Exatamente, né? Vamos ver aqui a resposta de Jesus. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar desta maneira, admiraram-se ele da sua resposta, e deixando, se retiraram. Aqui nós estamos vendo quem era César. Era um título de um imperador romano, era Augusto César, 663 a.C. Então nós estamos vendo aí as coisas de César e as coisas de Deus. Nós estamos vendo que hoje em dia nós estamos passando por essa mesma situação. Nós estamos num mundo onde existem as coisas de César e as coisas de Deus. E as pessoas estão confundindo César com Deus. Então, nós temos que ver na atualidade que as coisas estão muito mudadas. Então, nós precisamos, à luz da psicologia moderna, entender que Jesus queria mostrar às pessoas as inscrições, o que era de César e o que era de Deus. Daí ele pegou a moeda e mostrou de quem é essa moeda, é de César, de quem é essa outra moeda, é de Deus. Então nós vemos aí que as coisas estão confundindo muito as pessoas hoje em dia. Nós estamos vendo na televisão, na atualidade, as pessoas confundindo realmente as coisas que são de Deus e as coisas que são de César. E daí a confusão reinante. E a coisa está como está por causa dessa confusão que está sendo feita. E as pessoas são levadas sem saber e sem distinguir uma das outras. Então, por isso, nós estamos aqui estudando as coisas de César e as coisas de Deus. Agora nós vamos ler o que Kardec fala sobre a passagem evangélica que já foi lida pelo João Carlos. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham,
haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Quer dizer, em vez de eles, como cidadãos, pagarem o tributo e fazerem os compromissos deles religiosos, em outro momento eles queriam ligar e fazer com que uma questão que era totalmente material se tornasse uma questão religiosa. Porque, na verdade, o imposto era o símbolo da dominação romana, né? Que eles estavam pagando aquele imposto para um povo que tinha uma cultura totalmente diferente da deles e que não deixava com que eles agissem livremente em relação à sua própria cultura, né? Então, continua aqui Kardec. O pagamento deste tributo, né, constituía, pois, entre eles uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, incitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhe uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Então, vocês vejam aí que Jesus realmente, quando ele deu a resposta, ele já sabia da intenção daquele grupo, que era realmente colocar Jesus numa situação difícil. Mas, como eu falei, Jesus tinha saída para tudo, né? E saída com sabedoria, né? Porque ele aproveitava para ensinar. Vamos separar o que é de César e tratar principalmente do que é de Deus, que era o compromisso, inclusive, do povo judeu na época. Difundir a ideia de Deus, do Deus único, que chamavam também naquela época do Deus desconhecido. Essa passagem de Jesus guarda muita semelhança com outra resposta que ele deu na questão da mulher pega em adultério, né? Que também foi uma pergunta feita para colocar Jesus numa armadilha. Ou seja, se ele falasse que a mulher deveria ser apedrejada como mandava a lei, ele estava indo contra a sua lei de amor. E se ele falasse que ela não deveria ser apedrejada, ele estava indo contra a lei mosaica, né? Então, ele dá aquela resposta, né? Ele não diz nem que sim nem que não. Ele fala aquele que tivesse em pecado que atire a primeira pedra. Daí a inteligência de Jesus, em cada situação, saber a melhor resposta a ser dada. E Kardec ainda continua aqui dizendo: esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os outros ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob a forma prática usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele, segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedessem conosco. E o que Jesus queria dizer, na realidade, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Era muito comum na época de Jesus de pessoas emprestarem dinheiro aos outros, principalmente os ricos prestavam, mas cobravam juros, e havia juros também altíssimos. Não era um juro razoável, eram juros altíssimos. Então, se alguém fizesse uma dívida com essa pessoa, né, e alguém dissesse só não paga o que você pediu emprestado, não, o que emprestou ia gostar, né? Então a gente vê que realmente Jesus tinha essa capacidade de ir mais além um pouco. Ele não foi só restrito a um tributo em si, mas a qualquer coisa que a gente fizer com o outro, vamos ver se aquilo que ele não quer que o outro faça, né, se fosse feito com ele, se ele gostaria, né? E aí tem mais um pedacinho aqui, terminando o estudo de Kardec, que diz, né? Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Exatamente isso que meu pai falou, né? Toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. É muito importante que a gente entenda isso, né? E daí esses comentários que nós fazemos sempre da leitura, né?
para ressaltar, porque nós não estamos acrescentando coisa nova. Nós simplesmente estamos ressaltando os pontos importantes e queremos lembrar aqui a mensagem que foi lida no início, né, quando Emmanuel diz, né, que muita gente, às vezes, quando chega no momento de pagar os tributos, né, por exemplo, agora em janeiro, todo mundo já fica preocupado com o pagamento do IPTU. É alto, vai aumentar, não posso pagar. Chega mais um pouquinho à frente, tem para aqueles que trabalham, né, o imposto de renda, que muitas vezes é descontado, já vem descontado do nosso salário, né? E as pessoas reclamam, mas o governo não faz nada com isso. Mas por que o governo não faz nada com isso? É de demanda, né? Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas indiferentes receberão administrações desorganizadas. Então quem é que coloca um prefeito, um vereador, um deputado, um presidente no poder? É o povo. Mas eu não votei nele, mas a maioria votou, por isso ele foi eleito. E como essas pessoas, eu sempre costumo dizer, né, que não vêm de um planeta muito adiantado, né, faz parte da própria humanidade terrena. Se a maioria do povo é desonesta, como é que a gente vai querer que alguém seja honesto? Se a maioria do povo é um povo guerreiro, um povo hostil, um povo que gosta de brigar, né, como é que a gente vai querer lá colocar um pacifista? Vai achar onde? Exatamente. E ele ainda complementa, né? Coletividades ociosas e indiferentes. Então, quer dizer, se a gente também não cobrar das autoridades, né, aí mesmo que nada vai ser feito. Portanto, queridos irmãos, nós estamos aqui com essa finalidade, né, que é ressaltar esses pontos importantes para que as pessoas meditem. Isso também não é só para o outro, não. Eu lembro que quando a gente fala, o ouvido mais próximo daquele que fala é o próprio. Então, esse ensinamento é para a gente também. Nós temos que entender, os que estão aqui reunidos fazendo o programa, que nós temos que exemplificar. Se já estamos entendendo um pouco a mensagem do Cristo e a mensagem do Espiritismo, é muito importante que a gente proceda de forma diferente. Inclusive, participando sempre que possível de ações junto à comunidade. O espírita não pode ser espírita só dentro do centro. O próprio movimento espírita agora já tem também essa preocupação. Então, por exemplo, em cada cidade existem os conselhos. Conselho de ação social, conselho de educação, conselho de segurança. Então, por que não colocar um espírita lá também? Para colaborar, levar esses ensinamentos às pessoas. Né? Exatamente. Né? Então é importante que o espírito comece a ser mais participativo nas coisas que acontecem em sua cidade. Eu sempre, graças a Deus, sempre fui evangelizadora, sempre fiz meus programas de acordo com o que dizia o Evangelho. Quantas vezes nós doávamos no Natal aquelas bolsas, né? Fazemos casa assistida às festas de Natal com elas, recordações boas da nossa mocidade, que tem muita gente amiga que nos telefona, que nos dá a palavra de lembrança daqueles tempos. Nós temos pessoas ainda vivas daquela época, e isso representou muito em nossas vidas. E hoje nós estamos aqui como velhos, cansados, mas ainda trabalhando pela nossa Rádio Rio de Janeiro, que é a nossa emissora da fraternidade. Então nós vamos ler agora aqui a poesia, foi um poema que eu fiz exatamente para um programa Culto Cristão no Ar em 1998. Portanto, essa poesia tem 23 anos. Mas eu creio que é atual, né? Então nós escrevemos assim: estando Jesus em Jerusalém a passar ao povo seus ensinos, entendendo suas necessidades, sabendo ser os homens quais meninos, falava quase sempre por parábolas, como acontecia em outras cidades. Porém, os fariseus que o escutavam, com a intenção de o testar, formularam melindrosa questão, pois em contradição queriam-nos pegar. E ansiosos, os astutos aguardavam de Jesus qual a sua opinião.
Do imposto devido aos romanos, é lícito ou não o pagamento? Sabendo que o homem é astuto, Jesus fez silêncio um momento. Seus inimigos perguntaram outra vez: é-nos lícito pagar o tributo? E o mestre pensa em silêncio, pois desconhecia a malícia. Pôs o olhar doce e profundo apanhar-lhes com imensa carícia. Quando é que o homem vai entender o que vim fazer no mundo? E pedindo então uma moeda, mostrando de César a inscrição, responde finalmente aos fariseus: nos diz a lei e a razão, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E assim, nesse momento, pensando nessa passagem de Jesus, nós refletimos sobre a nossa responsabilidade diante do mundo, da sociedade, diante do nosso próximo. Que possamos encarar as nossas obrigações legais, as nossas obrigações fiscais, o pagamento de impostos, como uma forma de caridade. É uma forma de doarmos alguma coisa de nós em benefício da coletividade. E, ao mesmo tempo, estarmos atentos e cobrando para que as autoridades façam a sua parte. Assim, dando sequência ao que o nosso capítulo em estudo nos recomenda: amar ao próximo como a si mesmo. Que possa cada lar aqui representado receber também essas boas vibrações, sentir também, cada um que aqui está nos ouvindo, a sua responsabilidade diante do mundo, diante das outras pessoas, e assim nos fortalecermos uns nos outros e principalmente nesse Evangelho em busca de um mundo melhor. Fica conosco, Senhor, que possamos estar juntos na próxima semana. Aproveitando para dizer que a partir da próxima semana todos os programas do mês de dezembro serão especiais falando do nosso Mestre Jesus. E desde agora nós já oferecemos a música Encontro Marcado, de César Tucci, presente no CD Cancioneiro Espírita. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu Evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu Evangelho no lar. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar.
que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.